Olá, começa agora o programa Projeto Startup. Aqui você conhece negócios de sucesso que lançaram no mercado produtos e soluções inovadores. O nosso convidado hoje é a Monalisa Medeiros, ela que é especialista em gestão de portfólios de startups, que vai comentar o case do programa de hoje. Imagine só ser possível calcular em minutos todos os valores de processos jurídicos dos clientes. Os advogados que nos assistem sabem bem como essa é uma tarefa trabalhosa e demorada. Pensando em uma forma de otimizar essa matemática, o Maurício e o sócio Rafael desenvolveram um software, o cálculo jurídico. Vamos conhecer. O cálculo jurídico é um sonho meu e do meu sócio, né, que a gente uniu a parte de tecnologia, a parte do direito. E o cálculo jurídico surgiu quando eu voltei para Curitiba, eu fiz faculdade no interior de São Paulo. E eu voltei para Curitiba e comecei a trabalhar numa empresa de tecnologia, né, com programação, web. E o meu sócio estava trabalhando já, o Rafael Beltrão, né, meu sócio. Um abraço para o Rafael Beltrão. Ele trabalhava no escritório da família. A família dele tem escritórios de advocacia, principalmente nessa área de direito previdenciário, né? Faz cálculos de aposentadoria, ações de revisão de aposentadoria. E ele sempre me falava, poxa, tem muita oportunidade, né, de trazer a tecnologia para a área do direito. Ele mesmo estava desenvolvendo algumas planilhas para facilitar a parte de cálculos, porque essa parte de cálculos das aposentadorias pode ficar bem complexa, né? Até que um dia ele me falou, puxa, eu tenho essas planilhas aqui, eu tô com uma dificuldade. Ele me passou como se fosse um desafio, assim. O desafio é como é que eu pego os dados, né, do PDF aqui do INSS e consigo passar para essa planilha, porque hoje o pessoal lá do escritório fica com uma tela aberta aqui com o PDF e fica passando esses dados um por um, né, para essa planilha. E isso demora horas, porque você imaginar todos os salários da pessoa, da vida inteira dela, passando mês a mês, né, os salários, então tinha dava muito erro, dava muito problema de preenchimento. Então, o que eu fiz? Ele me passou esse projeto, aí era um dia que eu estava em casa, eu falei para ele, vem aqui de tarde, que eu vou te mostrar. Daí ele foi lá na casa do meu pai, eu mostrei para ele, ele ficou assim. Então eu pegava todos os dados, né, da imagem ali, daquele PDF, que era uma imagem, e passava para a planilha dele que fazia o cálculo. Eu acho que foi naquela hora que deu o estralo para ele, assim, da gente criar um software, né? Mostrou a possibilidade de automatização em cima daquelas planilhas, porque ele tinha já muita habilidade nas planilhas e tinha feito um trabalho muito bom, inclusive. Então, eu acho que quando ele percebeu, assim, que dava para levar para um próximo patamar, aí virou a chave para ele, assim. Então, a partir daí ele foi me convencendo, né? Poxa, vamos fazer um software. Só que naquela rotina corrida, né? Trabalhava o dia inteiro, aí achar um tempo livre ainda para desenvolver alguma coisa que ia demorar anos para ficar pronto, foi o grande desafio, eu acho, né? Então a gente acabava se reunindo no fim de semana, na casa de um ou na casa do outro, e a gente ficava lá discutindo o nosso software, rabiscava no meu caderno, ele me passava toda a lógica dos cálculos, aí eu pegava essa lógica e ia para casa e depois tentava implementar quando eu voltava do trabalho, no fim de tarde. E assim foi, desde 2013 até perto de 2016, ali a gente ficou uns 3 anos para desenvolver a primeira versão do software. Em 2016 a gente estava com uma versão do software pronta, e daí a gente lançou para os escritórios de conhecidos, assim, né? Escritório da família do Rafael, alguns conhecidos que toparam testar o produto. E daí nisso a gente já começou a ter feedback, né? Já teve muitas melhorias ali. E daí em 2017 a gente lançou para público. Nesse meio tempo a gente já foi lançando conteúdos, então a gente tinha uma lista de pessoas esperando o lançamento do produto. E quando a gente lançou em 2017 veio a surpresa, né? Que tinha muita gente interessada, várias pessoas dispostas a pagar pelo produto, e foi aí que nasceu a empresa. Depois a empresa foi crescendo,
né? Foi agregando mais membros, foi crescendo a equipe, crescendo em número de assinantes. E hoje a gente atende escritórios do Brasil inteiro, né? Já são milhões de cálculos feitos no programa. A gente expandiu para outras áreas também, para a área trabalhista, civil, família, penal, tem cálculos aí de todas as áreas no software. E também a questão esses cálculos, eles acabam tirando o foco, às vezes, do advogado. O advogado tem que atender o cliente, tem que entrar com a petição, tem muitas tarefas dele no dia a dia e muitas vezes ele tinha que parar ali 4, 5 horas para fazer o cálculo de uma pessoa. E com o software ele conseguiu, né, através de uma importação de dados, fazer o cálculo e fazer análise de vários cenários em questão de minutos. Então a gente reduziu algo que era uma dor ali, né, uma necessidade do escritório, para algo que se tornou uma vantagem para ele, né? Hoje o advogado que usa o nosso software, ele tem uma vantagem muito grande, né? Seja em relação à pessoa que faz os cálculos na mão ou em planilhas, seja em relação à pessoa que contrata um terceiro, né? Porque só para passar as informações para esse terceiro, trazer os cálculos de volta, ler os pareceres, entender o que está acontecendo. Muitas vezes o advogado quer simular cenários, né? Então isso tudo toma bastante tempo. E com o nosso software a gente acabou indo para esse lado, não só uma calculadora de direitos, né, mas uma ferramenta de análise de possibilidades para o advogado, cenários, né, linhas de ação. Então foi algo que a gente ficou muito feliz com o resultado. Mas o software também tem outras ferramentas, né? A gente tem petições, modelos de petições. Então a gente percebeu que só fazer o cálculo de aposentadoria pode ser complementado com uma petição ali para você fazer algum pedido especial. Também tem cursos, né? Então a gente trabalha bastante com essa parte de educação, né? Dentro da nossa plataforma. Toda semana a gente faz uma live com o nosso time interno ensinando como usar o programa, como tirar melhor proveito. A gente também tem o nosso canal no YouTube, a gente lança muitos vídeos, mas tem cursos dentro da nossa plataforma que são exclusivos para os assinantes. Além disso, tem outras ferramentas também, utilidades, seja lá para a pessoa dividir um PDF para colocar no site do tribunal, seja ferramenta de gestão para a pessoa cadastrar o cliente dela, salvar os arquivos, né, carteira de motorista, os arquivos, documentos necessários para fazer as ações da pessoa. Então a plataforma, o objetivo principal dela são os cálculos, mas tem muito mais coisa do que os cálculos. A plataforma, o nosso software, né, o calculojuridico.com.br, você acessa. Ele é um software na nuvem, então tem toda a segurança da nuvem e a pessoa pode usar de onde ela quiser. Eu então vou viajar, vou levar meu notebook ou não, vou viajar e vou pegar um computador que tem lá onde eu vou estar. Então serve tanto para advogados que têm um escritório com uma estrutura, né? Tem escritórios grandes que usam cálculo jurídico, assim como pessoas que estão iniciando ali, muitas vezes não tem um escritório físico ou é um advogado nômade, né? Tem essa questão do nômade digital agora também, né? A pessoa que às vezes quer viajar ou tem ali um parceiro que precisa viajar e pode ir junto, trabalhar de onde estiver. Então a pessoa acessa do celular, né? Muitas vezes até na audiência, a pessoa quer, nossa, eu preciso dar uma conferida no cálculo aqui na audiência antes de conversar aqui na audiência. Então essa possibilidade de ser um software na nuvem traz essa facilidade. Hoje a empresa tem cerca de 30 pessoas, a gente tenta manter ela bem enxuta. Mas isso é uma coisa que eu aprendi, né? O fato de você selecionar muito bem as pessoas que você quer ter próximas e, de fato, ter pessoas que pensam de forma complementar, né? Vou dar um exemplo aqui do Rafael Lemos, que atua na área de sucesso do cliente. Ele tem um perfil muito diferente do meu, né? Ele tem um jeito dele muito diferente, ele gosta de fazer coisas que são complementares, mas acaba gerando uma confiança muito grande no trabalho dele, porque ele vê coisas que eu não enxergo. O empreendedorismo ele é meio solitário às vezes, né? Porque você sente que, em última análise, você que é o responsável para as coisas darem certo e se der algo errado, você que vai ser o responsável também. Então, você ter uma pessoa que você confia, né,
que ela é complementar a você, você vai estar certo de que você não precisa estar o tempo todo ansioso, olhando para tudo, porque vai ter pessoas para te ajudarem nisso. E a pessoa está num nível em que ela compartilha a tua responsabilidade em fazer com que a empresa dê certo. Atualmente, como a empresa cresceu, a gente naturalmente vai tendo dores de crescimento, né? Porque gerenciar uma empresa com centenas de clientes, de assinantes, é muito diferente quando você já parte para milhares e assim por diante. Então você vai tendo questões técnicas, seja a escalabilidade do produto, você também vai aumentando a sua empresa, então você tem que ir garantindo que a segurança que você tinha no começo, ela vai se mantendo, né? Para você não... quanto mais pessoas usando o produto, mais você tem que garantir a segurança de tudo isso. Você tem também o desafio, né, de manter todos os colaboradores motivados e felizes com o que estão fazendo e gerando valor, mas são desafios, né, que você vai lidando no dia a dia e vai vencendo um a um. O que é necessário para o empreendedor é ele entender uma frase que eu gosto bastante, que é uma frase que diz que o que te trouxe até aqui não é o que te levará adiante. E essa frase ela é bem importante porque no começo da tua empresa, se você vende produto, por exemplo, você pode ir lá bater de porta em porta e conversar com cada um e oferecer o teu produto. Mas depois que a empresa vai crescendo, você não consegue fazer as mesmas coisas, ou talvez alguma habilidade que você tinha, ela deixe de ser necessária. E alguma habilidade que você não tem, ela passe a ser muito necessária. Então é uma questão constante de você se adaptar, ou pelo menos você entender que você tem uma deficiência em alguma área, no aspecto que você não sabe uma parte técnica, então você vai ter que contratar alguém, ou você não tem uma capacidade de gerenciar um determinado problema, você vai ter que contratar uma consultoria. Então, à medida que a empresa vai crescendo, essa necessidade de complementar o conhecimento que tem dentro da empresa, ele vai ficando mais forte. Para o futuro, a gente tem muitos planos, né? Assim, já tem muita coisa em vista, né? Tem muitas coisas previstas, cálculos novos, a gente tem mais de 50 cálculos mapeados para a gente trazer para os nossos assinantes, agregar valor. Mas além disso, a gente vê que à medida que a empresa cresce, os nossos assinantes também querem, e eles também estão crescendo, então eles vão pedindo mais ferramentas de gestão, ferramentas para facilitar a operação do dia a dia. Então a gente lançou o CRM, né, gestão de clientes, arquivos, tarefas. A gente também está lançando uma ferramenta para ajudar no dia a dia, no fluxo de caixa do escritório, né? Então a gente tem bastante área para explorar, mas a gente nunca vai perder vista desse mercado de cálculos, né? A gente quer manter uma qualidade muito alta, fugir daquela ideia de você começa a tentar atirar para todo lado só porque parecem boas oportunidades e perde o foco daquilo que você realmente é bom, né? Então a gente vai tentar manter sempre essa filosofia de um melhor software de cálculos online do Brasil. E tem outras áreas para explorar. A área tributária é uma área que a gente tem poucos cálculos na plataforma e a gente quer cada vez mais adicionar. Ainda mais em momentos de incerteza, né? Agora a gente está passando por mudanças tributárias bem importantes e toda vez que tem mudanças gera necessidade de consultoria jurídica, necessidade de revisões, né? Recuperação tributária. Então, nessa área tributária e bancária tem muita oportunidade agora e a gente vai continuar avançando nessa área. Gente, muito boa a sacada do Maurício e do Rafael, não é mesmo? Que identificaram uma dor do mercado jurídico e trouxeram a solução tecnológica. Vamos para um rápido intervalo e na volta a Monalisa Medeiros, especialista em gestão de portfólios de startups, vai comentar sobre esse case e trazer dicas para os empreendedores. O Projeto Startup volta daqui a pouquinho.
Estamos de volta com o Projeto Startup aqui na tela do canal Empreender. Hoje a gente conheceu a empresa Cálculo Jurídico, um software para facilitar o mapeamento de informações para os advogados. E agora nós vamos conversar com ela, com a Monalisa Medeiros, especialista em gestão de portfólios de startups. Monalisa, seja bem-vinda aqui ao canal Empreender para essa edição do Projeto Startup. Muito obrigada pelo convite, Bruno, toda a equipe do programa. Para mim é um prazer poder compartilhar um pouco mais sobre esse universo das startups. Obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco para esse bate-papo para falar dessa empresa aí, dessa novidade, né, do mercado. Monalisa, primeiramente, qual é a sua avaliação? O que é que você achou aí desse software do cálculo jurídico criado aí por esses sócios, o Maurício e o Rafael? Sem dúvidas, o grande diferencial de uma empresa como o cálculo jurídico é quando você pega uma dor que é muito forte no mercado, pessoas que geralmente não têm esse background técnico da contabilidade, das finanças, não entendem muito bem como funciona, afinal são especialistas na área do direito, né? E você consegue juntar essas duas expertises que faz parte. Poucas pessoas comentam sobre isso, mas na verdade o médico, advogado, ele também é um empresário, ele também é um empreendedor. Só que na formação deles, muitas vezes não vem essas informações, eles não têm acesso a esse conhecimento. Então, quando você pega ali a solução complementar que consegue ajudá-los nessa rotina, faz total diferença e eu tenho certeza que é por isso que eles estão conseguindo ter um ótimo resultado. O fato deles terem um sócio também, que é da área, que entende realmente a dor na pele do advogado, que precisa ali ter realmente todas essas contas em dias, é um grande diferencial. Ou seja, na hora de montar um time pensando numa empresa que você quer que ela seja perene, duradoura e consiga ter uma grande expansão no mercado, você precisa trazer alguém que é especialista da área para entender realmente as nuances, as particularidades daquele meio, até para antecipar alguma objeção que o cliente possa ter ali. Você já vai pensando no produto, já vai pensando no discurso de venda, já vai pensando toda a sua empresa voltada para o cliente. Então, eu acho que esses são fatores ali excelentes da cálculo jurídico que eles conseguiram ter uma grande realmente notoriedade no mercado por conta desses aspectos. Se já é difícil para os advogados chegarem a esses cálculos, né, Monalisa, imagina para os clientes, né, para as pessoas, né, que sabem que trabalharam tanto por tantos anos e quando chegam aí o fim não é nem o fim da vida, mas pelo menos querem aí um descanso a mais, eles sabem o quanto é difícil, né, chegar a um denominador comum, a um número de fato que seja condizente com o que a pessoa merece, né? Sim, de fato, a gente está falando realmente de um projeto de vida de pessoas e quando você consegue dar agilidade a esse processo, você já mitiga ali aqueles atritos do conhecimento sobre a sua própria jornada, ou seja, você devolve autonomia e poder de decisão para essas pessoas ali que vão ser acompanhadas por esses advogados, que vão ter ali acesso a essa solução e todas as melhorias que ela traz para o mercado. Então, acho que a palavra realmente está nesse potencial de escala e de devolver autonomia para as pessoas. Enquanto empresa, eles têm um grande potencial realmente de crescimento, de mostrar ali para o mercado quais são as alternativas, tanto para inspiração quanto para novas pessoas começarem a identificar, caramba, tem esse problema no mercado, ainda nesse processo que não é tão rápido, a gente consegue agilizar, otimizar, trazer algum tipo de melhoria, que assim como a cálculo jurídico, permitiria que as pessoas tivessem ali mais controle, seja sobre a sua vida financeira, seja o planejamento ali de próximos passos de aquisições, ou realmente como elas conseguem se empoderar para ter decisões mais assertivas, né? Utilizar melhor também o seu dinheiro. Entre várias outras possibilidades que esse case nos inspira a pensar também. E o negócio que começou apenas como um software de cálculo jurídico, hoje já oferece vários serviços pela plataforma. Qual é a importância de ampliar o mix de produtos, Monalisa? E como fazer isso da melhor forma, na sua opinião? Perfeito. A gente está vendo cada vez mais também os negócios de inovação evoluírem para um ecossistema de soluções. Tudo isso porque nessa nova economia a gente vê o cliente como centro do processo. E quanto mais você consegue facilitar a vida do cliente, ou seja, ele não tem que olhar muito para os lados, procurando alternativas, buscando concorrentes, o quanto mais você consegue envolver aquela pessoa ali dentro do seu negócio, mais potencial de fazer o que a gente chama de cross-selling, que é aquela venda cruzada, ou um upselling, você vender uma versão melhorada daquele produto ou serviço, permite com que você aumente seu potencial de receita
sem precisar adquirir novos clientes. Então, além de você estar pensando ali naquele bem do seu consumidor, onde você cada vez mais vai estar entregando soluções com qualidade, você está aumentando o potencial de geração de receita do seu negócio com aquele cliente que já está dentro de casa. Você não precisa mais estar se esforçando tanto para adquirir contas e novos clientes fora daquele teu universo. E quando a gente fala de empresas B2B, ou seja, empresas, grupos ali de advogados, escritórios, né, nesse caso do cálculo jurídico, a gente vê que existe um limite de escritórios no Brasil, existe um limite no mundo, então você não pode estar ali realmente pensando num produto de compra única, você tem que manter essa recorrência e quanto mais você consegue agregar valor na sua solução e com novas soluções, mais você consegue reter aqueles clientes e mais você consegue expandir suas possibilidades de retorno junto com eles. E diante de todas essas dicas aí de ouro que você nos trouxe aqui, Mona Lisa, é claro que uma boa equipe é fundamental para que a startup ela cresça e se desenvolva cada vez mais, né? Sem dúvidas. A gente tem aqui no nosso modelo de acompanhamento de startups aquilo que a gente chama das habilidades complementares ideais de um time fundador. Precisa ter alguém com essa habilidade comercial capaz de vender. E se essa pessoa ela é do mercado, como é o cálculo jurídico, e tinha ali um dos founders que era dessa área do direito, da tributação, que ele conseguiu ali juntar suas expertises nesse mercado, foi um grande diferencial. Então traz alguém que seja bom de vendas, mas que também sinta na pele ali, pelo menos, um pouco de conexão com aquele mercado. Ter alguém que é especialista na tecnologia que você vai trabalhar. Então, se é um software, precisa ter um desenvolvedor, alguém com essa habilidade técnica. E trazer aquela pessoa que vai dar a repaginada ali, deixar tudo bonito para conseguir para o mercado de uma maneira que seja tanto agradável quanto utilizável, né? Que tem experiência ali de usuário também agregada na sua jornada para que seja cada vez mais simples e fácil usar ali o seu produto ou serviço. Então, ter pelo menos pessoas com essas 3 habilidades são indispensáveis. Alguém de venda, alguém bom para deixar o produto utilizável e alguém para dar vida a esse produto de fato, seja com tecnologia ou outras ferramentas. Para a gente finalizar, Mona Lisa, existe uma dúvida muito comum entre os empreendedores ou para quem quer empreender nesse segmento, começar sozinho, ter aquela ideia, tirar do papel ou buscar recorrer a um investidor anjo? Ótima pergunta. E a gente vê os 2 casos, tanto de pessoas que buscaram cedo demais ou tarde demais, e isso acabou afetando negativamente seu negócio. Então, saber o momento de começar a entrar nessa captação de recursos privado no mercado, ela é muito importante. A gente já tem hoje no mercado cerca de 15 soluções populares de recursos financeiros que o seu negócio, você empreendedor que está começando, pode acessar durante toda a sua jornada empreendedora. Então, às vezes, a figura do investidor anjo, embora ela seja a figura mais pública desse nosso segmento, né, mais recorrente para quem está começando, ela não é a única. A gente tem os editais de fomento, que principalmente instituições como o próprio Sebrae ajudam a manter também com recursos de política pública, né, para que você que está começando consiga ter acesso a um capital, onde você não tem retorno para a instituição que está provendo esse capital em equity, e o equity é a participação societária ali da sua empresa, né, então você tem, imagina, 100% do seu negócio. Se você vai pegando muito capital no mercado, você vai deixando pedaços da sua empresa no caminho. E quanto mais cedo você começa a acessar esse capital, mais pedaços da sua empresa você vai ter que deixar, porque ele é mais caro nesse início para você. A pessoa vai pagar pouco recurso em troca de muita participação na sua empresa. Então, pegar esses editais de fomento, como o edital do Centelha, para a região Nordeste, ou Startup Nordeste, pegar aqueles recursos de fomento nesse início é o ideal para que você consiga um capital para tirar sua ideia do papel, comece saudável ali com seu capital social e depois sim, depois que já tem clientes, já está faturando, já tem recorrência, aí sim, nesse momento, você consegue pegar o capital privado no mercado, trazendo um investidor anjo que não só um recurso financeiro, mas também a expertise dele nesse mercado vai ser muito importante para que você consiga dar os próximos passos. Então, quando a gente fala de investidor anjo, mercado de venture capital, a gente não fala só do recurso financeiro para tirar do papel. A gente fala principalmente sobre as habilidades e o conhecimento e o acesso de mercado necessário para que você consiga ser uma empresa ali com potencial de crescimento, porque você vai estar recebendo ajuda de pessoas que já chegaram lá. A gente sabe que a maioria dos empreendedores são empreendedores de primeira jornada, primeira viagem, e eles muitas vezes não têm esse acesso. Então, chegar junto de pessoas que já chegaram lá faz total diferença nesse momento também.
É isso aí, empreendedor. Pegar todas essas dicas da Mona Lisa e, claro, procurar o Sebrae. Contato direto aí, 0800 570 0800. Esse é o canal direto com o Sebrae que você vai ter acesso e tirar todas as suas dúvidas. Mona Lisa Medeiros, especialista em gestão de portfólios de startups, quero aqui agradecer sua participação conosco nesta edição do programa Projeto Startup, aqui do canal Empreender. Muito obrigada pelo convite, Bruno, e até a próxima. Até a próxima. E a você de casa, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia e até o próximo programa Projeto Startup aqui no canal Empreender.